Imagine a seguinte situação. A cidade está cercada pelo exército inimigo. A destruição está prestes a acontecer. Tudo indica que acabou. Então Deus chega para o profeta Jeremias e diz: compre um campo. Parece meio ilógico, né? Mas calma, porque existe uma revelação poderosa nessa palavra. Imagine um contexto. Jeremias estava preso porque estava profetizando que aquela cidade seria destruída pela Babilônia. Então, o povo, eles estavam com medo, eles olhavam para a situação que a cidade já estava cercada e pensavam: acabou, não tem mais gente para nós, acabou, vamos ser destruídos. E então, Deus fala algo para Jeremias que aos nossos olhos é um pouco intrigante. Deus diz a Jeremias: seu primo virá e oferecerá um campo para você comprar. E é exatamente isso que acontece. O primo de Jeremias vai até Jeremias e então Jeremias, como já sabia, porque Deus já havia revelado para ele o que aconteceria, que o primo viria até ele, comprou. Perfeito, ele foi obediente. E olha como que Deus é detalhista. Ele assina documentos, chama testemunhas e guarda a escritura em um vaso de barro. Tudo estava feito conforme os padrões, tudo legal. Mas aqui tem uma pergunta: por que comprar um campo se a terra ia ser conquistada? Fazia sentido? No meio de uma ameaça iminente de destruição, a terra já seria destruída, por que eu compraria algo que seria destruído? Aos nossos olhos humanos, não vai fazer sentido. Você quer comprar algo que você sabe que vai florescer, que vai frutificar, que vai trazer um retorno para você. Ninguém vai comprar uma casa num lugar que você sabe que vai ser destruído em pouco tempo. É meio ilógico, é como se estivesse jogando dinheiro de fora, né? Mas com Deus nada é o que parece. Então ele sempre prepara surpresas. Então ele só deu a ordem: ó, seu primo vai vir até você, compre. E a obediência, ela faz você viver coisas inimagináveis, tá? Obedecer é a base do milagre. Quando Deus te der uma direção, ainda que aos seus olhos pareça ilógico, obedeça. Porque Deus vê além do que você vê. Você está vendo o momento hoje, você está vendo o agora, mas Deus já viu o futuro. Então, só apenas confie e obedeça, porque Ele não erra. Ele não erra. Olha o porquê. Deus queria dar um sinal profético. Olha o que Deus diz em Jeremias 32:15. Ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Ou seja, agora viria a destruição, mas futuramente viria a restauração. Então, você pensa comigo. Deus já tinha um propósito, porque Deus já sabia que o momento ali era de destruição. Mas ele já tinha preparado a restauração. Então, aos olhos de Jeremias, naquele momento, não faria sentido. Mas Deus já tinha um propósito. Deus, mesmo permitindo a destruição por conta do povo que se desviava de Deus, estavam oferecendo os filhos a Moloque, estavam fazendo coisas terríveis. Mas mesmo Deus permitindo a destruição,
Deus já tinha preparado a restauração. Então, Deus estava falando para ele, ó, compra a tua terra, porque isso daqui é um ato profético. Agora vai ter destruição, mas futuramente a restauração virá. E aqui ainda serão, aí essa terra ainda terá vinhas, casas. Eu vou restaurar essa terra. Então já garante já a tua vaga. Você está vendo como os nossos olhos são limitados? Aos nossos olhos não fazia sentido, porque como você vai comprar algo que está prestes a ser destruído? Só que Deus já estava vindo lá na frente, vai ser destruído agora, mas vai ser restaurado. Está sendo destruído agora. É que nem quando você compra um terreno, que aos seus olhos você olha assim, nossa, não tem nada. Aí você compra por um preço de banana, né? Compra baratinho. Aí futuramente as coisas começam a melhorar naquele lugar, começa a valorizar, e aí aquilo ali que você comprou baratinho já tá valendo muito mais. E é assim que Deus faz. Aos nossos olhos, aquilo ali não valia nada, porque a cidade ia ser destruída. Para que Jeremias ia comprar a terra? Mas Deus já estava avisando a restauração. Deus não se prende no agora. Ele vê o nosso futuro. E por isso que vale a pena obedecer. Para Jeremias, naquele momento não fazia sentido. Mas para Deus, Deus estava vendo o futuro. Então, obedecer é a chave do negócio. Depois de obedecer, Jeremias ora. Ele reconhece: ah, Senhor Deus, nada é difícil para ti. Ele obedece e depois ele ora. Ah, Senhor Deus, nada é difícil para ti. E nada é difícil para Deus. Você pode estar olhando a sua situação agora e tá vendo, nossa, mas não faz sentido eu permanecer. Porque não faz sentido. Mas Deus está falando, permaneça. Porque vai haver restauração. De repente você pensa, não faz sentido eu permanecer nesse casamento. E Deus está falando para você, permaneça, porque vai haver restauração. De repente você pensa, não vale a pena eu continuar orando por esse filho rebelde. E Deus está falando, permaneça, porque vai haver restauração no futuro. Você pode olhar agora e só ver destruição, mas Deus vê restauração. Ele ora, mas ele pergunta, porque ele ainda não sabia dos planos de Deus. Senhor, a cidade está sendo entregue, então por que comprar esse campo? Isso é muito interessante porque até Jeremias, sendo um homem de Deus, ele também tinha suas dúvidas. Ele não sabia de todas as coisas. É só Deus que sabe de todas as coisas. Então ele pergunta, Senhor, a nossa pergunta. Mas primeiro ele obedece. Você vê que primeiro ele obedece e depois ele pergunta? Primeiro ele obedece, depois ele pergunta, Senhor, mas por que comprar esse campo se a cidade está sendo destruída? E aí Deus responde, eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Existe alguma coisa impossível para mim? E é isso que Deus está te respondendo hoje. Por um acaso, existe alguma coisa impossível para Deus? Se Ele está dando para você uma direção, te compre, permaneça, Ele já tem o controle da situação. E não tem nada impossível para Ele, por mais que aos seus olhos pareça impossível, para Ele não. É só uma questão de tempo. Então o que Deus está querendo falar para você é, obedeça. Porque para Ele, nada é impossível. Aos teus olhos, você só vê destruição. Você só vê choro, você só vê dor. Mas Deus vê restauração. E não olhe com os teus olhos. Olhe com os olhos de Deus, porque é muito melhor.
Se apegue que para o seu Deus nada é impossível. Você pode olhar e pensar assim, nossa, mas isso é impossível de acontecer na minha vida. E Deus está falando para você, obedeça, porque para mim nada é impossível. Para você pode ser impossível, para Deus não. Então, Deus promete algo poderoso. Um dia, Ele reuniria novamente o povo, Ele restauraria a terra e faria uma aliança eterna. Talvez hoje Deus esteja pedindo algo parecido de você, para você continuar acreditando, para você continuar plantando, para você continuar orando. Mesmo quando parece que não tem mais jeito, mesmo quando parece que tudo vai acabar, mesmo quando parece que você não vai conseguir, continue. Aos seus olhos você acha inútil você permanecer em algo que está destruído. Mas Deus está falando para você, continue, porque para mim nada é impossível. E Ele faz uma promessa, eu vou renovar a minha aliança. Ele vai fazer uma aliança eterna. Ele vai restaurar. Ele vai mudar a sorte. Ele vai fazer. Só que não é do seu jeito e nem é do seu tempo. Mas obedeça e permaneça. Porque para Ele nada é impossível. Se essa palavra falou com você, deixa aqui nos comentários. Senhor, eu creio em Ti. Compartilhe com quem precisa ouvir essa promessa hoje. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e venha fazer parte dessa família abençoada. Que Deus te abençoe.